Tudo bem? O meu nome é Henrique e hoje a gente vai resolver um exercício sobre ondas e oscilações. Bom, um oscilador é formado por um bloco com uma massa de meio quilo ligado a uma mola. Quando é posto em oscilação com uma amplitude de 35 centímetros, o oscilador repete o movimento a cada meio segundo. Determine o período, a frequência angular, a constante elástica, a velocidade máxima e o módulo da força máxima que a mola exerce sobre o bloco. Bom, vamos começar tomando nossos dados, né? Repara aqui que eu já alterei a nossa amplitude para metros, né? Para o sistema internacional, que é o que a gente vai precisar. E aqui, quando ele fala que o nosso bloco repete o movimento a cada meio segundo, a gente pode olhar um pouco essa figura para analisar o que ele quer dizer. Bom, a gente tem no instante inicial aqui o nosso bloco na posição 0. Num segundo instante, ele vai estar na posição 35 centímetros, né, que ele vai contrair a mola. E depois ele vai expandir a mola 35 centímetros. Posteriormente, ele volta para a posição inicial. Então, é isso que é esse meio segundo. É o tempo que ele demora para fazer esse ciclo. Contrair a mola, expandir e voltar para a posição inicial. Essa é exatamente a definição de período, que é a pergunta da letra A. Então a pergunta da letra A já vem respondida, na verdade, é só uma questão interpretativa. O período é meio segundo. Na letra B, ele pede a frequência. Bom, a frequência ela é definida como o inverso do período. É 1 sobre o período. Como a gente já tem o período, basta substituir. Vai ficar 1 dividido por meio, isso dá 4. 1 sobre segundo, a gente vai chamar de Hertz, que é a unidade de frequência. Bom, a letra C ele pede a frequência angular. Também é só aplicação de fórmula. A frequência angular é definida como 2π vezes a frequência. A gente acabou de obter a frequência, que é 2 Hz. Então, basta fazer essa conta, né? Lembrando que π é 3,14. A gente obtém 12,56 radianos por segundo. O radianos ele vem devido ao π, né? A gente está trabalhando aqui em radianos. A letra D pede a constante elástica da mola. Bom, a gente também pode usar essa outra relação para a frequência angular, que a frequência angular é igual à raiz da constante elástica da mola dividido pela massa da mola. Bom, como a gente quer a constante elástica da mola, a gente tem que isolar ela, né? Se a gente levar todo mundo ao quadrado, a gente consegue matar a raiz e ficamos com essa expressão. A gente isola o k, obtemos essa expressão aqui de baixo, substituindo os valores que nós já temos, né, da massa e da frequência angular que a gente acabou de obter, a gente vai chegar nesse resultado, 79,38 kg por segundo ao quadrado. Bom, normalmente a constante elástica da mola ela é expressa em Newton por metro. Como que a gente pode transformar isso aqui em Newton por metro? Bom, eu posso vir aqui e multiplicar isso aqui por metro e dividir por metro. Eu posso fazer isso, porque metro por metro é adimensional, então eu não estou alterando em nada a minha expressão. Agora, eu posso juntar esse metro com esse segundo ao quadrado e com o quilograma. O que é isso aqui? Massa vezes aceleração, né? Quilograma é massa, metro por segundo ao quadrado é aceleração. Então, isso aqui é a definição de força. Então, essa unidade aqui, que está dentro do círculo vermelho, é Newton. Com isso, eu posso escrever essa expressão como sendo 79,38 newtons por metro, que é a unidade mais comum que a gente vai obter a constante elástica da mola. Bom, a letra E nos pede a velocidade máxima que o bloco atinge. Bom, a expressão da posição do bloco é essa aqui. A posição do bloco em função do tempo ela é igual à nossa amplitude A vezes o cosseno de ômega t mais φ. Bom, o cosseno ele é uma função oscilante. Ela é periódica. Ela tem o período mínimo de -1 e máximo de 1.
Ela nunca vai ter valores menores que -1 e maiores que 1. Ela fica variando entre esses valores. Como a gente quer o nosso x máximo, aqui vamos obter o x máximo, a gente precisa que o cosseno tenha o seu valor máximo, que no caso é 1. Então a gente vai definir o cosseno como 1 e a gente obtém que o x máximo é A. Então a nossa amplitude, se a gente olhar aqui no desenho, a nossa amplitude máxima, ela é a nossa amplitude dada no enunciado, né? Quando o x ele estende, quando a mola estende 35 centímetros, essa é a nossa amplitude máxima. Substituindo aqui o valor, né? 0,35 metros. Bom, mas o que a gente quer não é a amplitude máxima, né? A gente quer a velocidade máxima. E essa aqui é a nossa expressão da posição. Como que a partir da expressão da posição nós obtemos a expressão da velocidade? Basta a gente derivar, né? A nossa velocidade nada mais é do que uma variação da posição em função do tempo. E é isso o que o operador derivada vai fazer aqui. Vai nos fornecer a variação da posição em função do tempo. Bom, se vocês ainda não viram, caso vocês ainda não tenham visto derivada, não precisa se assustar. A gente vai fazer passo a passo aqui e vai ser simples. Como eu falei, quando a gente deriva a posição, a gente obtém a velocidade, porque isso aqui é como se fosse a variação da posição em função do tempo. Essa é a definição de velocidade, né? Então aqui do lado esquerdo a gente vai obter v de t. Agora vamos ver o que acontece do lado direito. Bom, o nosso a, ele não depende do tempo. A nossa derivada, como ela é em função do tempo, ela só vai atuar nos termos que dependem do tempo. Então eu já botei o a aqui fora da derivada. Bom, o nosso cosseno depende do tempo, né? Aqui, ômega t, depende do tempo explicitamente. Então a gente vai ter que derivar a função cosseno e depois o argumento do cosseno, ou seja, o que está dentro do parênteses. A derivada de cosseno é menos seno. Então, por isso vai aparecer esse menos aqui na frente, e aqui, em vez de cosseno, virou seno. Agora, a gente tem que derivar o argumento. Bom, o φ não depende do tempo, né? Então, isso aqui vai ser zero. A derivada de φ vai ser zero. E o t, quando a gente deriva uma expressão que depende do tempo aqui, a nossa base vai diminuir de 1, vai diminuir em 1. Como aqui a gente tem 1 como a nossa base, né? Quando ela não aparece, ela é 1. Quando a gente diminuir em 1, isso vai dar zero, então o t vai sumir. Vai sobrar só o ômega. É o que está aparecendo aqui na frente. Menos a ômega seno de ômega t mais φ. Como a gente quer a velocidade máxima, a gente vai usar a mesma técnica que a gente usou anteriormente. O seno é uma função periódica também, de menos 1 a 1, igual ao cosseno. Então a gente quer o valor máximo dele, dessa expressão. A gente tem que cuidar que aqui na frente tem um sinal de menos. Então essa expressão vai obter o valor máximo quando o seno for menos 1, porque daí menos 1 com esse menos aqui da frente vai nos dar mais. Então a velocidade máxima vai ser a ômega. Lembrando que o a é o nosso x máximo, que a gente obteve ali anteriormente. Então, substituindo os valores, a gente fica com 0,35 metros vezes 12,6 radianos por segundo. Isso nos dá 4,41 metros por segundo ao quadrado. Essa é a velocidade máxima que o bloco vai atingir durante a oscilação. Na letra F, ele pede o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco. Bom, a força elástica ela sempre vai ser dada como menos kx, onde k é a constante elástica e x é o deslocamento da mola. Como ele quer um módulo, isso vai ficar positivo, e como ele quer a força máxima, a gente vai usar a posição máxima. Como a gente já tem a posição máxima e a constante elástica da mola, agora ficou tranquilo, né? Substitui os valores, 79 newton por metro, vezes 0,35 metros. A gente pode cancelar os metros aqui, né? 79 vezes 0,35 vai ser 27,6 newtons. Esse é o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco.